Isabela. E nós somos do Polnegócio. E hoje nós trouxemos aqui uma integrante da Topa. Eu sou Raquel, pra quem não me conhece. Deveria conhecer. Kel, se apresenta, conta aí da sua vida, história de polidancer. Só que ligar o microfone. Formação e Agora tudo sim. mais. Isso. Eu sou a Raquel, eu faço polidense, vai fazer 12 anos agora, no meio do ano. E eu uso salto no poli desde 2016 ou 2017. Pioneira! Quando tudo era mato, quando eu era linda em sandálias no grupo do Facebook. Quando você chegou nessa fase? Eu não cheguei não. Eu tenho uma sandália. Imagina, linda em Eu sandálias. usava uma blusinha transparente. Gente, juro. Mas eu faço poli há muito tempo e eu estudo as vertentes do exótico e o poli sensual, do sexy poli tem muitos anos já também. Acho que foi a batalha que eu escolhi. Eu entendi que eu não era flexível e resolvi parar de querer sonhar com o Igor. Preferi estudar salto alto. Não, eu preferi focar no que eu dançava muito mal também. Aí, era sério, eu era muito tímida. Aí eu falei, mano, eu tenho que escolher alguma batalha. Porque não rolava, eu era forte, sim, sempre fui. Mas eu não era flexível e dançava bem. Eu falei, tá, qual dos dois caminhos eu vou seguir? Cara, será que me falta isso? Eu sou forte, mas eu não sou flexível e não danço bem. Tá valendo, Isabela. Vou escolher dançar também. Vou estudar mais, gente. Fica aqui a minha promessa. Fica essa pílula de autodepreciação. Mentira, eu já evolui muito, tá? Como dançarina. Flexibilidade eu não posso dizer o mesmo. Eu também aluna de flexibilidade, Isabela. Mas eu tô evoluindo. Não muito. Evolução não é liberar, né? A gente escolhe uma batalha por vez. A gente reclamar mesmo na aula. Gente, não, olha só, minha questão com flex é que eu fui ginasta e aí eu era muito flexível. E aí depois da ginástica eu virei surfista e polidense e nunca alonguei proporcionalmente à força que eu ganhava. Descomunalmente. Então hoje em dia, comparado ao que eu já fui quando eu tinha 10 anos de idade. Eu perdi muita flexibilidade. Quando você era uma criança russa no Brasil, caralho, né? Eu fico pensando que se há 8 anos atrás eu era já muito mais flexível do que eu sou hoje em dia. Eu tô imaginando você escutando como você de 10 anos de idade. Era ginasta. É, ginasta. Você treinava de segunda a sábado? Que era uma criança com todos os tendões assim, bem molinhos, que delícia. E era daquela época, cara, que não era proibido subir em cima do aluno. Então. Daí vem todo o teu canso de flex, né? Talvez. Talvez? Vou fazer uma terapia. Talvez. Acho que eu tô funcionando. Vai anotando aí. Isso, anota aí. E agora voltamos ao assunto. Hoje Vamos voltar pro foco. trouxemos a Raquel hoje para falar sobre sensualidade no mundo do poli. Eu amo. E Lu, tem algum tema específico para falar assim, bonito aqui no microfone, ou é só fé e vai? Peraí, que eu vou ter que falar no microfone, gente. A gente vai providenciar vários microfones, mas a coisa de cada vez. Oi, gente! Mas eu vou ficar escondida. Oi. É a voz que vem bolé. Isso. Sabe aquela voz que você escuta quando você bate? Eu tô filmando essa semana. Bom, vamos lá. Então, eu acho que o tema principal de hoje é por que performar a sensualidade é tão validado e performar a sensualidade de uma maneira cultural. Estereotipado? Isso, estereotipada. Porque dançar de vermelho é muito mais sensual do que dançar de shortinho. Porque dançar de calcinha, de fio dental, de renda preta é muito mais sensualizado do que dançar de, sei lá, de vestidinho, rodadinho. Porque, nossa, quase falei uma merda gigantesca agora, desculpa, gente. Ainda bem que existe uma coisa chamada Porque isso, porque os homens sexualizam tanto o polidense e performam isso de uma maneira
bastante Pejorativo? isso, pejorativa e até esqueci o nome de pornográfica. Porque a pornografia está tão inserida dentro do mundo do poli, sendo que a gente sabe que a pornografia é um problema psicológico muito grande, que libera serotonina lá na hora e tal, blá blá, você fica viciado e precisa fazer isso o tempo todo. Então, porque alguns homens ficam performando isso em cima de mulheres que são polidense. Acho que não é nem Achando a pensão, tipo assim. Tá me junto muitas perguntas. Ela fez muitas isso. perguntas, eu fui. Então, era pra vocês, tipo. aqui, gente. Tá, vamos lá, vou conduzir aqui, vou começar. Não precisa trazer pontos, foi só, tipo, jogadas. Aí agora nós temos os. Se o pai não for parar de mexer o saco hoje, eu não surtarei. Vamos lá. Vou até ficar perto de vocês. Eu acho que a gente pode começar, e aí a Rita pode trazer um pouco mais disso, com a origem do poli, né? Falando da origem do poli. Isso. Falando dessa tentativa constante de praticantes de polidense de desassociar né, a prática do poli com a origem do poli. E aí eu acho que pode. Vamos daí, que aí depois a gente vai desenvolvendo. Isso, que a partir disso já tem uma pergunta aqui. Aí, viu? O polidense, como a gente conhece, hoje pratica aqui no Brasil, eu falo do reporte que eu vivo, sei nós vivemos, né, aqui no Brasil, veio dos instrutores. Bom, eu fiz uma aula com a Bianca Pontier, então nessa aula ela pesquisou a fundo a origem do polidense exótico e trazendo um pouco do que eu lembro da aula, mas se interessar que a pessoa, se ela está vendo nela, já fazendo eu acompanhando. É muito boa, mas como surgiu a ideia dos striptores? Veio daqueles circos que passavam de cidade em cidade, em 1800 e bolinha, que aí levavam atrações diferenciadas, e aí tinham as danças exóticas, que eram mulheres corpulentas, sendo que isso era, vamos traçar para a galera do norte, do globo, que são pessoas que têm a estrutura corporal mais fina, né? No sentido, não tem muitas curvas. Se você parar para curvas, é uma coisa mais latina, mais africana, né? Eu não sei falar das mulheres árabes, não tenho essa visão, não vem tão clara no meu imaginário. Mas, pelo que a gente entende, veio dessas mulheres e eles botavam elas fazendo danças com os quadris e a galera ficava, danças exóticas, né? Porque não eram pessoas brancas também, tinha isso. E isso foi se diferente do que eles estavam acostumados. Exato. Diferente era Considerado exótico, né? considerado exato. Mais exóticas. E aí foi passando o tempo, veio o burlesque, a sensualidade de uma forma artística, onde se pagava para ter, né, esse consumo dessa arte erótica. Só que o que aconteceu? Começou a ter televisão, e o que veio junto com a televisão? A pornografia. E aí, na pornografia, as pessoas pararam de pagar para ter acesso a uma arte erótica e começaram a só consumir o pornô, né? E daí naquela época nem era tão escrachado quanto hoje em dia, ainda tinha uma historinha, né? Naquela época, ainda era uma... O encanador chegava pra cozinha. E às vezes o pornô era só uma mulher pelada assim, sabe? Não era tipo o que é hoje, né? Porque só você dá um Google que foi ali. Mas... Se você é menor de idade, tá aqui, não dê Google. Não dê Google isso. Em nada. No grande, agora lembrei da Manoela nas estrelas. Pelo amor de Deus. Crianças, pelo amor de Deus. Mães, é um apelo. Só apelando, olha. Não, mas olha só, quando a gente lança o vídeo, a gente coloca que não é conteúdo pra criança. Não sei, mas... Se a criança tá aqui, ela tá errada. Entendeu? Mas aí você tá por aí. Eu lavo nossas mãos. Eu, quando boto minhas coreografias mais pesadas de pole no YouTube, eu boto que é proibido pra não adianta. Mas deixa eu complementar aqui como mãe, né? A gente tem o controle do telefone do nosso filho. Tanto eu quanto o pai.
Entendo que por eu conviver muito mais tempo com o meu filho durante o dia, durante a semana, eu consigo ver mais as coisas do que o que o pai acompanha. A parte do pai acompanha mais coisas tipo o que ele está tentando baixar, o que ele está tentando acessar e tudo mais, e isso é compartilhado. Porque como pais a gente tenta manter uma relação, né, de cuidar do nosso filho. Mas é muito difícil, porque como o meu filho é homem, eu entendo que ele também tem medo de mim, né? Porque eu sou louca. E terror psicológico dentro de casa. Então, eu entendo que tem essa parte. Mas tem muitas vezes que, por exemplo, sei lá, no domingo à tarde a gente almoçou, tá vendo filme na TV, eu peguei no sono e ele pega o telefone escondido, sabe? Eu sei que o pai dele tem controle disso. Mas nesse pegar. Mas criança faz merda, o adolescente ficar esperando passar. Eu sei. Ficar dando putaria no telecineário. Eu sei sim. Exato, eu sei disso. Mas isso acontece, a gente não tem controle sobre tudo. Mas é um apelo para todas as mães do Brasil e do mundo. Pelo amor de Deus, a gente sabe que é normal a criança fazer isso. Ai, minha mãe dormiu. Sabe, eu vou fazer uma merdinha aqui escondida, sei lá, vou comer um chocolate escondido, vou ver um negócio de um adulto aqui no meu telefone escondido, mas... Papel aqui pra controlar o que suas crianças estão vendo. A dica, fala aí, uma dica pra gente Você poder... não tem filho? Mas só eu que tenho filho, né? A dica é terror psicológico, então, tá? Eu faço isso, funciona. Vamos perder isso aí. Vamos perder. Pornografia. Aí o que aconteceu? Veio a pornografia e começou a debandar o público da arte erótica e começou a voltar para ser algo mais pornográfico. Sim. E aí, gente, vai entrar no corte aqui da minha memória. Eu lembro que quando a gente pula para mais ou menos os anos 70, 80, eu acho, eu posso estar falando merda. Tudo que eu tô falando aqui foi o que eu lembro da aula. Eu não parei pra ler e estudar. Quem quiser saber mais, compre a aula. Exatamente. Tem tudo ali bonitinho. Mas aí começou a ter os strip clubs. E agora vamos falar agora o recorte americano, no norte-americano, estadunidense. Que é, lá a prostituição é proibida. Então, o que acontece? Você paga para ir nesses clubes para você ver. E acredito que lá atrás, quando isso começou, realmente isso acontecia. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim, porque enfim, isso é outra pauta. Mas você paga para ver. E quando tinha essas dançarinas exóticas, agora voltando lá para os circos, para os fairs, né, que eles chamam, que exatamente você vê como se fosse um parque que chega e tem várias atrações. Tinha um mastro, que elas ficavam dançando nesse mastro. E aí trouxeram essa cultura de volta com o mastro de metal. E aí uma stripper resolveu começar a ensinar para outras o que estava rolando ali, tipo, o que a gente pode fazer para estar em casa, para ganhar mais dinheiro. E ela começou a ensinar um monte de gente e ela resolveu abrir um estúdio de pole, mais ou menos na década de 90. E foi assim que começou o polidense como a gente entende como polidense. Por quê? Gente, essa banda que a gente usa não se chamam pleasers. Não, isso a gente tá fazendo É que nem bombril. que é Gillette. Negonzolete. O nome disso são stripper shoes. Ponto. Essa é a revelação da origem de onde veio o nosso polidense. Só vai ser olhar o nome do sapato. Não é? Então ele veio do strip club. E aí, a gente fazendo esse recorte patriarcal, esse strip club existe para agradar aos homens. E todo nesse meio tempo que tudo isso está acontecendo, existiu um fator social da repressão sexual. Porque se a gente for parar para pensar na década de 60, teve um movimento hippie, né? Que estava rolando a guerra do Vietnã, a gente está falando tudo isso de um lugar estadunidense, porque querendo ou não, eles sabem vender influência cultural como ninguém. American Way of Life. Exato. American Dream. O American Way of Life rolou nos anos 50. E quando os Estados Unidos foi para a guerra do Vietnã, eles começaram a questionar isso, teve um movimento hippie, só que depois houve uma grande repreensão, como está acontecendo agora que a gente está vendo no nosso país, que quando há 10 anos atrás houve um avanço de várias pautas, somos todas filhas, liberdade da mulher, a gente está vendo o quê? A volta do conservadorismo agora, né? A gente está tendo que voltar a falar coisas básicas para as pessoas, porque a onda É como se fosse assim. é cíclico, amiga, é patriarcal.
Esse strip club existe para agradar aos homens. E todo nesse meio tempo que tudo isso foi acontecendo, existiu um fator social da repressão sexual. Porque se a gente for parar para pensar na década de 60, teve um movimento hippie, né? Que estava rolando a guerra do Vietnã, a gente está falando tudo isso de um lugar estadunidense, porque querendo ou não, eles sabem vender influência cultural como ninguém. American Way of Life. Exato. American Dream. O American Way of Life rolou nos anos 50. E quando os Estados Unidos foi para a guerra do Vietnã, eles começaram a questionar isso, teve um movimento hippie, só que depois houve uma grande repreensão, como está acontecendo agora que a gente está vendo no nosso país, que quando há 10 anos atrás houve um avanço de várias pautas, somos todas filhas, liberdade da mulher, a gente está vendo o quê? A volta do conservadorismo agora, né? A gente está tendo que voltar a falar coisas básicas para as pessoas, porque a onda É como se fosse cíclico. é cíclico, amiga, é cíclico. Se você parar para estudar a história, é cíclica. É muito maluquice isso pra mim, mas é como acontece. Total. Mas, entrando nesse que houve essa repressão do feminino, existe sempre nesse sistema que a gente vive, capitalista, favorecendo que os homens brancos, heterossexuais, blá 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 blá, todo mundo sabe disso. E aí a gente pensa no que é a mulher na visão do homem. Também estava falando já com pornografia nessa época. E aí já vou botar, né? As calcinhas pequenas, o fio dental, a renda, a seda, que Era era que a mulher de família na época também não podia usar, né? Porque ele só via no strip club. Exatamente, ele só via no filme pornô. Sim. Ele só via isso lá. Então, quando a gente fala, é um curso para seduzir o marido, a gente mostra logo que uma camisola de Transparente, uma calcinha fio dental. Isso, e é isso. Aí você pensa no que se construiu do imaginário da sensualidade. Rosas, champanhe, morango. É o que a gente criou, né? Que a gente vai falar que comércio de motel, anúncio de motel. Estourando champanhe, aquela banheira com pétalas de rosa. A imagem romântica vendida pra mulher. Exato. E isso veio de algum lugar, né? Isso vem do imaginário masculino sobre a mulher também. Pausa nessa, por favor, não pede a linha, só quero complementar aqui uma pergunta. O que você acha que os pedidos de namoro que são muito romantizados têm a ver com esse fato que você está falando? Eu acho que foi construída também uma narrativa do amor romântico para a mulher, que, como eu falei, é uma performance, mas também existe todo o sonho que nos incutiram. Gente, a gente cresceu vendo Disney. É isso que eu ia falar agora. A gente foi ensinada a gostar disso. E O Príncipe Encantado até hoje. todos nós, Não só Disney, mas essas comédias românticas, e sessões da tarde, tudo isso que a gente foi vendo era assim, né? a gente foi ensinada a desejar isso. Então, gente, quando o pedido ele vem de um lugar genuíno, em um lugar do tipo, sou um homem, estou apaixonado por esta mulher, e a gente está fazendo só recortes heterossexuais aqui. Eu não estou fazendo outros recortes porque é o mundo que a gente vive e a gente foi ensinado, né? Eu acho que quando você se propõe a viver um relacionamento que não é heterossexual, cis, você se abre a novas experiências. Isso dá muito pano pra manga de outras histórias. Mas vamos supor assim. Aí você volta junto. Juntos da morte. Mas eu acredito que. Eu acho fofinho. Normalmente, eu acho fofinho. Quando o cara quer agradar a mulher, que sabe que vai fazer ela feliz. Gente, quem não ama ganhar flores? Sabe? Sim, amiga, mas aí é quando Tu não ama ganhar Foi o flores? que você falou, é quando é genuíno. Quando vem, quando ele quer agradar a mulher, não quando ele quer performar. Porque eu vejo muito homem que é escroto em outros sentidos da vida, mas ele, nesse momento, ele quer criar todo um cenário meio que pra seduzir a mulher, sabe? Sim, a mulher compra o que ela quer. Assim, a gente não pode generalizar, mas a gente está generalizando, mas assim, a cantora acredito, como a Débora falou, da questão de ser genuíno. Assim como a gente foi ensinada a isso, tem muito homem que também, entre muitas aspas, foi ensinado a ser o último romântico, a abrir porta de carro, a não sei o quê. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha maneiro, A tem gente gente que acha falta maneiro. disso. Acho que o mundo parou de andar quando os homens pararam de idolatrar as mulheres e cuidar delas, porque do nada virou mulher filha da puta e o mundo tá do jeito que tá. Quando pararam de ensinar esse cavalheirismo, eu posso ser cancelada ali 20 vezes. Era melhor quando ensinava isso. Não é, porque era melhor quando ensinava essa porra. Porque agora não tem nem isso, tipo assim, ainda tinha um cuidado, né? De, vamos cuidar. Tudo bem que vinha com uma mulher pura, Era isso que eu ia falar. Será que
não era visto como um escambo? Tipo assim, eu sou cavaleiro, mas eu também quero uma mulher virgem pura. Mas hoje em dia eles continuam querendo a virgem pura. Não, isso é meu exato, é a virgem pura, mas e aí? Então, se ela Você tem é errado, virgem a gente pura? volta. Bota que não merda. Mas eu acho que assim, esse desperdício de namoro, eu acho que hoje em dia existe muita questão da mídia também. Muito. Ponto. Vinícius Júnior pediu a Virgínia em namoro nessa foto. Óbvio, saiu em 300 milhões de sites nacionais e internacionais. E tal, não sei o que, não sei o que lá, esse tipo de coisa a gente não pode falar com o Luiz. Tudo bem, eu falei, mas sim, isso também dá muito pano pra mão. Então, assim, eu acho que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acredita que performar nisso agrada, tem gente que acredita que não, que realmente é genuíno. Às vezes porque por conta da estrutura familiar, dentro de casa e tudo mais. Né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho um primo, meu tio, ele é extremamente cavaleiro e meu primo ele é extremamente cavaleiro. Com a namorada ele tem 27 anos. Bom, então assim, é o exemplo que ele tem em casa e que ele bota em prática, até porque o exemplo que ele tem em casa dá certo até hoje. Eles estão juntos há 30 anos, não sei o quê. E aí eu acho que assim, acho que é muito de cada pessoa para cada pessoa. Mas voltando para onde a gente estava. Da questão A gente não terminou a Isabela TV. Não, é porque a Lu fez a pergunta, a gente foi, mas a gente estava voltando Isso, pra questão voltar da história de ponto. casa, de motel, champanhe. Mas o romance ele é ensinado pra gente o que é romântico também. É tudo muito ensinado dentro desse imaginário. Criou-se muito bem o imaginário do romântico e da sedução. Sim. Criou-se muito bem isso. Sim. E quando entra no lugar do sensualizar, eu acho muito doido que a gente é muito ensinado a sensualizar o homem. E aí que parte começou toda a minha pesquisa, a minha pira, que é, beleza, não é todo mundo que se masculina, tem nenhum problema de falar isso. Ano passado eu fui para os Estados Unidos e Não, vou abrir só um parênteses que a gente chamou a Raquel para falar sobre esse tema, porque há várias semanas a Raquel ela vem falando de todos os livros que ela tem lido sobre o tema e discorrendo, e a gente falou assim, gente, a gente precisa trazer a Raquel para falar sobre isso. Tá, amiga, desculpa, vai. não é porque acontece, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o strip club e eu me choquei com a realidade do que é, porque o que a gente vive dentro do estúdio é uma coisa, o que a gente ensina é uma coisa, o que a gente chega pra gente no Instagram é uma coisa, mas no vamos ver é outra. E o que a gente vê em filmes sobre strippers clubs também é outra coisa. É outra coisa. O que mais se aproximou da realidade pra mim foi aquela série Hustlers. Mas. Ai, tem uma que é muito. Tem uma que é muito boa, que é um filme As Golpistas. Não, essa foi horrível, amiga, super romantizada. Você só me contou a história dela. Mas contou que nem a cara dela. Não, tudo bem. Sala de da Lu. Eu não ia cancelar, não é uma dica, era uma pergunta mesmo desse pra Raquel. Não, esse filme ele é uma romantização muito louca do que acontece. Não é legal. O que acontece lá é pesado. Essas mulheres vivem em situações pavorosas. É muito pesado mesmo, porque até as strippers que chegam pra gente, elas estão em clubes. Primeiro que você entra em clube, você passa por uma audição. E tem cota, tá? De cor e cor. Pra você entrar lá. Você não eles não vão ocupar. É um produto, né? É um Então, produto. eu quero tanto dessa cor, tanto dessa, tanto isso, tanto aquilo. Sim, e eles vão que a clientela gosta. Eu também acho que deve existir níveis, né? Tipo assim, vou falar nível Brasil, gente, Rio de Janeiro. Você vai na Centauro, é um bagulho assim de outro mundo, e você fala, nossa, então todo mundo que trabalha aqui, trabalha tipo na Centauro, que tem ar-condicionado, que tem isso, tem aquilo, não. Né? Não, existem os strip clubs, agora vou fazer um recorte de Nova York. Existem aqueles que estão perto dos centros econômicos, que são tipo assim, Wall Street, né? Fugiu o nome. Esses são os mais recados para a galera para dinheiro. E esses são os mais difíceis de entrar. Eles querem mulheres de um jeito específico lá. E tem já essa questão da audição. Então, não é qualquer uma que vai chegar lá. E aí você vai descendo o nível do strip club, descendo o nível para você conseguir entrar. E os que aceitam mais diversos tipos de corpos são os mais caídos. E, gente, é uma maluquice. Aquilo ali é uma maluquice de assédio e poucas condições, um terror psicológico e colocar você, e eles se sentem poderosos sobre você. São vários homens que honestamente também são vítimas desse sistema. Sim. Se a prostituição fosse legalizada, seriam cafetões, né? No mesmo
Não, são clientes. Não, achei que você estava falando de quem gerenciava. Não, os que gerenciavam, os managers, eles Sim. são como se fossem Sim. vamos botar assim. E é muito doido o tipo de homem que vai, como eles tratam você, como eles tratam as mulheres. Teve muitos momentos que eu ficava só sentada no balcão, olhando, fazendo um estudo de campo nesse sentido. Eu conversei com muitos desses triplos lá. Muitas meninas se drogam muito pra aguentar estar lá, bebem muito pra aguentar estar lá. Então é uma agressão ao feminino, corpo daquelas mulheres que estão ali, uma agressão. Não é só porque ele não é tocado que ele não está sendo agredido. Mas elas são tocadas. Elas são tocadas. Todas eram tocadas. Então a imagem que se passa de que não existe o toque é mentira. É mentira. Ela pode até existir, mas hoje em dia não existe. Porque para você fazer mais dinheiro, você tem que ir para os rooms, com os caras. E dentro do room é o que Não é vigiado, né? não é vigiado, e aí você escolhe o seu valor. Entendi. E aí, Aí cara, entra o- ele que entra o ápice da maluquice ali. Entendi. Que eles vão te comparar com outras. Sim. Tipo, ai, fulano faz isso por tanto. Ai, mas fulano faz isso. E às vezes é verdade. Sim. Ele está negociando, né? Uma marca. E aí rola todos os tipos de assédio que vocês podem imaginar. Tipo, teve uma... Dependendo da situação da pessoa financeira e tal, é aquela coisa que você vai topar qualquer coisa por dinheiro, né? Vamos dizer. Nossa, você vai ver os meninos cada vez mais degradados, cara. Era muito triste, cara. Você vê umas paradas assim, desesperadoras, de sentir mal mesmo. E eram meninas novas, cara, muito novas, tinha gente mais velha, mas era muito bizarro. E teve uma menina que entrou junto comigo, e ela me contou que na primeira semana dela, ela foi pro room com o cara, ela tava fazendo uma lap dance, o maluco agarrou ela, botou ela contra a parede e começou a falar dela. Tá ligado? Tipo assim. Não, foi estuprada. Exato. Isso. E pode fazer isso muitas vezes nada. Não, e aí ela foi falar com. Ela se empurrou o cara, saiu do room, foi falar com o manager. E não E foi aí o cara. defendido. Não, o cara foi gritando, humilhando ela, escada abaixo, porque os rooms eram tipo no andar em cima, como se fosse um mezanino. E foi humilhando a mulher, foi uma maluquice. Ela ficou uma semana Que ela não engravidada. ser proibida, na verdade, era permitido só no... É isso, não tem câmera, como vai provar? É a palavra do homem contra dela. Ela é uma puta. Sabe? E aí, eu me deparei com esta porra. E, enfim, mas não vou mentir que a parte de dançar no pole era mais legal. Sim. Era mais legal, era bem maneiro. Porque eu dou uma desassociada ali também, e onde eu trabalhei, os poles ficavam no meio do bar, então não tinha realmente como eles me tocarem, né? Sim. Mas você tinha que tirar o sutiã. Sim. Sempre, em toda a música. Você tinha que mostrar o peito. E aí os caras te davam, tipo, uma gorjeta. Eu ficava assim, gente, que loucura. Você tá submetendo a isso com um trocado, sabe? E era cada vez pior a coisa ali. E eu fui conversando com meninas que trabalhavam, já tinham trabalhado antes de serem expulsos. Porque, por exemplo, se você tem um pouco de peso, o cara pode virar e falar, você não pode fazer. Sim. Então, ou se você não faz cirurgias plásticas, você tem que ter o estereótipo ali. Eu fui tentar em outro clube, dentro de Manhattan, e eles me aceitaram, mas eles mandaram, eu tinha cabelo longo na época, eles mandaram eu ficar com o meu cabelo cobrindo com as tatuagens, porque eu era muito tatuada, e isso não era um padrão, e eu tinha que começar a cogitar, pensar Em fazer remoção? Não, e também fazer cirurgias. Meu Deus. E eles mandaram tirar o piercing, foi quando eu decidi que eu não queria usar ele. Sim. Não, eu só fui fazer a audição. E quando eles começaram a falar isso, eu comecei a mandar eles deles. E eles estavam falando, eu só ouvia blá 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 blá. E eu pensando, só calma louca, eu vou embora daqui, eu nunca mais vou pisar aqui. Vai ser uma merda. Eu não vou me submeter a isso. Vocês podem querer tirar tudo de mim, vocês não vão tirar a minha identidade. Vocês não vão tirar. Eu surtando, eu estava completamente surtando. Exatamente. Mas eu acho que é porque é isso, a ideia do que vende para agradar ao cliente, que no caso seria o homem, né? Então eu acho que aí entra nessa pergunta. Não, estava um adendo aqui. A gente sabe que no Brasil teve aumentou muito a venda de pornografia online, né? No OnlyFans e brigas. Então eu acho que aí entra nessa pergunta. Não, estava um adendo aqui. A gente sabe que
No Brasil aumentou muito a venda de pornografia online, né? No OnlyFans, e Brivas e tudo mais. A gente entende que esse aumento é devido ao uso muito maior da internet do que a compra de revistas, porque isso evoluiu da Playboy para dentro da internet. Então, hoje em dia, existem agências que controlam mulheres que trabalham com OnlyFans e Brivas e tudo mais. Eu vou trazer exemplos de amigas que eu tenho que trabalham com isso e trabalham para agências. São agências que provém uma casa para você criar conteúdos e quem cuida normalmente disso sempre é um homem. Sempre é um homem que está por trás de todas as criações, de todas as coisas. Sempre é um homem que cuida da casa, sempre é um homem que é quem abre o CNPJ de tudo que vai acontecer, sabe? E aí, com o aumento da pornografia online, a gente vê o padrão das mulheres que seguem fazendo esse tipo de venda de conteúdo. E é exatamente isso que a Raquel falou: cabelo comprido, liso, sem tatuagem, não tem piercing, não tem. Não tem identidade, né? Não tem nada, sabe? Elas realmente seguem um padrão. O padrão que começou a ser vendido lá na Playboy, lá. Caralho, que tipo, eu peguei meus Playboys antigos. E não era assim. Não era assim, mano. Eu acho que isso é o padrão criado pela sociedade do estereótipo do que vende pra você agradar ao outro. E foi assim, cada vez mais. Não só do que vende, né? Eu acho que toda mulher já passou pelaquela fase de querer fazer alguma coisa pra tentar pertencer àquele meio, porque acha que se você for você mesma, ninguém vai querer ficar com você, você não vai arrumar Você é isso. valorizada pela sociedade se você tem um. Exatamente, aí entra a questão da sensualidade, né? Do tipo, pelo menos aqui na escola, e a gente tenta trazer isso dentro da nossa bolha, todo mundo do poli, da sensualidade ser algo seu. Você, consigo mesma, independente de como seja. Seja com calça, com short, com biquíni, com fio dental, com renda, sem renda, cabelo preso, cabelo solto, né? A gente cai na pergunta da Luna, da performance. Que aí entra na pergunta do estereótipo da performance, da sensualidade. Mas eu acho que a gente ainda tem algumas coisas para deixar a Raquel falar sobre essa questão de o porquê do poli trazer isso, mas também o porquê de querer limpar o nome do poli nesse sentido. Que ninguém quer ser associado com uma puta. Por quê? Mas por que quer ser sensual como uma puta e quer ser desejada como uma puta, mas não quer ser uma puta? hipócritas. É porque... Gente, acabou! Você não é hipócrita. Mas é porque a puta, ela é dona Da sexualidade da dela. sexualidade dela. E provavelmente, se alguém ficar irritado com isso, é porque isso bate na pessoa em um lugar que ela não gosta de ver, né? E é isso, eu acho que esse falso moralismo é aquela coisa: eu quero fazer um polidense, mas eu não quero ser associada a elas. Então eu vou dizer que isso aqui não é capitalismo, que é minha arte, sabe? Mona, Se liberta. isso pode ser uma arte, também pode vir delas, tá? Não é. Você não exclui a outra. Não exclui, sabe? E não é pra você ir lá e fazer o que elas têm que fazer. É só você ter uma consciência de onde veio e não apagar, sabe? É respeitar. É isso que eu ia falar, acho que é ter o respeito o respeito da origem do poli. E é isso que você falou, você não é porque veio de lá que você vai ser igual, que você tem que fazer igual, que você deva ou não deva fazer igual. Né? Eu acho que é nessa linha. Essa é a sua pergunta. Existe diferença na forma como a sensualidade é aceita quando performada por homens versus quando é performada por mulheres no polidense? Cara, os poucos homens que eu vi performando no poli, eles também fazem uma parada muito heterossexual, Magic Mike, que é o heteropadrão, é verdade, gente. É tipo estereótipo, tá todo mundo sofre com isso. Não, nós mulheres sofremos mais, obviamente, porque a gente sofre nessa sociedade E patriarcal. eu ainda acho que o homem que tenta trazer a sensualidade, puxando mais por uma. Não pro Magic Mike, mas mais por uma coisa até de stripper, também é muito julgado e criticado, né? Tipo assim, por todos,
dentro até da própria comunidade do poli. Mas eu acho que também acaba que não é um ambiente tão acolhedor assim para a pessoa tentar trazer Algo fora do esperado, né? algo fora do padrão esperado. Cara, mas é muito difícil sair do padrão. Porque a gente tá falando tanto aqui sobre a vida como fio dental, mas é claro aqui. Porra! Entendeu? Como é que você sai daí? E aí que eu tô toda a minha pesquisa. Aí foi os meus dias que eu li. Que aí foi o babado, foi o quê? Vi o Strip Club, sei lá, fui 3 vezes, 1 hora simplesmente depois, gente, eu entrei num limbo do caralho com essa porra, porque me fez, eu vivi coisas ali dentro também que não foram nem um pouco legais. Isso me alugou um triplex na minha mente, ultrapassou vários limites meus, e eu comecei a perceber que para eu estar lá eu teria que desassociar do meu corpo. E, gente, eu lutei muito pra ficar de boa com o meu corpo. Eu fui uma pessoa muito reprimida durante a minha vida, eu vim de uma família militar. Então, para eu tomar posse do meu corpo, como eu faço ele no poli, foi uma batalha. E eu pensei, mano, eu não vou vender essa porra também por causa disso aqui. Eu não acho ninguém que compre isso pra mim. E até porque você faz muito dinheiro lá. Você chega em casa. Se você se propõe a fazer dinheiro, é uma batalha, mas você faz grana. E uma grana que, tipo assim, doideira. É isso, né? Até onde você vai? Quais são os seus limites? Quais são os seus limites, né? É isso. E ok. Mas aí eu falei, beleza, eu não quero. E aí eu comecei a pensar no meu estilo do poli. Eu vou falar quando eu dançava stripper style, né? Que eu realmente me inspirava muito nela. Você viu como era o stripper style real e não o comercial. Exato. E aí isso me fudeu. E aí foi um chá revelação do stripper style. Foi um chá revelação do tipo, Mônica, você não sabe o que você tá falando, você não sabe o que você tá fazendo. E aí entra num lugar de que eu demorei muito quando eu saí do armário, assim, né? E eu percebi que muitas vezes na minha vida romântica, pessoal, que tinha nada a ver com poli, eu estava performando algo, e isso já era uma coisa que eu trabalhava em análise, e ele juntou com a minha dança, que é onde vem minha sensualidade, e juntou com esse choque dos Estados Unidos, e aí, gente, eu pifei completamente. Simplesmente, eu e o poli entrando na nossa maior crise Existência. relacionamento, que eu tenho que estar fechando o estúdio, enfim, culminou em uma porrada de coisa, e eu falei, não. Raquel, eu pra mim no espelho, falei assim, o que é sensual pra você? E aí eu comecei a perceber o que é a sensualidade e o erotismo do ponto de vista da mulher. Deixa eu procurar isso. E chega do ponto de vista do homem. Porque, querendo ou não, a minha pesquisa até então tinha sido justamente isso, né? Que é o sexy poli, a gente de lingerie, dançando The Weeknd. Então, é ótimo, eu gosto, eu faço, mas eu acho que é isso, é uma porta de entrada. Pode ser mais. Pode ser um ótimo primeiro passo para você se divertir e você perceber que você não consegue. Uma porta de entrada. Mas não. A moça quer fazer pergunta. O que realmente. O que é sensual para você, então, no final das contas? Eu queria que você desse uma dica para as mulheres que estão tentando descobrir o que é sensual para elas. A gente sabe que você fez a sua pesquisa e tudo mais, mas uma dica, não uma dica muito longa, sabe? Uma dica prática de como você pode descobrir o que é sensual para você e aonde que a sensualidade se encaixa dentro da sua vida sem você precisar performar. Então, eu vou ter que rebater com outra pergunta, que é o que você gosta do sexo? Aí vai ficar com vocês. Eu e Xana, a gente tá aqui só de Vou me incluir aqui, vou aparecer então. Eu vou ter que responder essa pergunta. Já era aqui. Ai, gente, eu amei. Olha, o que eu gosto no sexo. Porque é o seguinte, vamos lá. Como você quer performar? Que quando a gente tá num poli, a gente tá num palco, a gente tá performando alguma coisa. Tipo, a performance, ok. Mas se você quer trazer isso para a sua arte, você tem que primeiro conhecer você por dentro. E não tem como falar de erótica sem falar de sexo. Sim. A gente vai falar, é só arte erótica. Não, como é que você vai fazer uma arte erótica se você não gosta do sexo que você tem? Se você finge que você vai gostar. Meu amigo, eu amo. Você é muito legal. Amiga. É bem legal, eu gosto, assim.
Mas então, Mas é que o que eu não gosto, eu não iria expor aqui, sabe, na gravação. Mas então, amiga, porque é um lugar de autoconhecimento que a gente tem que ter. Porque o que a gente faz na nossa vida sexual está diretamente relacionado com como a gente se expressa. Tem a ver com sedução também, né? Cara, fica com prazer, mano. Como é que você vai dançar algo que é seduzir o outro se você não tá curtindo? Sim. Sabe? Se você finge orgasmo, você tá fingindo alguma coisa no seu. E aí eu acho que entra no que você. Eu acho que entra no que você falou que eu esqueci. Meu caralho, você falou. Eu acho que eu vou precisar de uns 20 minutos aqui pra poder voltar. Gente, mas eu não tô lembrando. Não, peraí, caralho. Amiga, Ai, foi questão de você se conhecer. isso. Porque quando você sabe o que você gosta no sexo, você se liberta pra explorar outras coisas também. Você não fecha os olhos, tipo assim, eu não gosto disso, mas você já tentou. A ideia de causa qualquer coisa, sei lá, que eu tenho uma mona no Instagram que eu adoro falar, e pra você viver plenamente, você tem que um dia se lamber um sovaco pra saber se você gosta disso, sabe? Como é que você vai saber? Porque se você se abre para essas experimentações na sua intimidade, você vai se abrir para uma experimentação na sua dança, Sim. sabe? É o quanto aberto você tá. Resumindo, gente, pra evoluir na sua dança, se masturbe. Com certeza. Lama o sovaco também. E lama sovaco. Preferência limpinho. Tem gente que gosta de outro jeito. É, você fala agora, essa pessoa não Não, de preferência, gente. Por isso que eu falei de preferência. Mas aí vem a coisa, tipo, Lu, eu acho que você traz muito pra você. Porque, mas por que você fica tão autodefensiva também? Já parou pra pensar nisso? Porque eu te fiz uma pergunta e você imediatamente já rebate. É o que eu faço. Mona, você gosta mesmo? Porque se a gente quando gosta tanto assim, a gente não precisa dizer pro outro que a gente gosta. Mas é que a pergunta do que você gosta de sexo foi pra mim aí. Não, pra mim era uma coisa, pra genérica você falou que era uma dica pra todos. E quem trouxe pra você foi você na hora. Traz o serviço. Tá bem. Sim, o Mas fui eu mesmo. sabe? É que você tocou em algo que você precisou se justificar. Por quê? Eu trago isso nas aulas, quando eu falo alguma coisa que não é pra ninguém, a pessoa fala, mas eu falei com você. Ninguém falou com você. O alecrim dourado. Amei. Sabe? Eu acho que você tem que se conhecer. E aí quando você se abre para o seu autoconhecimento, aí entra no livro que eu li, da Clarice Lispector, que eu estava falando para vocês, que é Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres, que conta a história de um casal que o cara não quer transar com ela até ela realmente descobrir o prazer na vida. E é um livro que eu não vi o filme, mas assim, é um livro extremamente erótico que contém apenas uma única cena de sexo. Que é extremamente... Outra pegada. Leiam apenas. É tipo... É erótico porque o jeito que é descrito ali é muito... Você sabe o que tá falando, você sente o prazer ali dos personagens, mas não é nada descritivo. Sim, não é explícito. Não é explícito. E ela descrevendo o decorrer dela nos prazeres que ela vai sentir. Sensorial do que visual. Mas o sensual vem do sensorial. Palavras você bota sensual, do latim, sei lá, no dicionário vem de sensorial, né? Que é os sentidos. A gente perdeu, está tão aqui na nossa cabeça que a gente perdeu a presença, o sentir, sabe? O sentir sem julgamento. Do tipo, meu Deus, que loucura. Eu tive tarô, né? E uma vez eu joguei com uma amiga minha e o jogo dela viu todo sobre sexo. Porque o jogo que eu faço é um jogo que eu chamo de jogo de destrave, que fala sobre algo que está travando a sua vida. E pode abrir qualquer coisa ali mesmo. E o jogo dela viu muito sobre sexo. Sim. E eu virei e falei, cara, você não se permite não sente prazer? Aí ela, mas eu amo a minha vida. Eu falei, não mesmo. Ou você... É um reflexo, né? Eu falei, cara, você se permite? Aí ela começou a abrir sobre umas paradas, mas eu não poderia ficar com tal pessoa, isso seria uma loucura. Aí eu amigo, Você tá se botando. você tá vendo o que eu tô Você se dizendo bota. aqui, sabe? Por que seria uma loucura? Você se permite viver a loucura, o delírio, até que ponto você se permite sentir prazer sem estar se julgando pelo que você tá gostando? Sabe? Porque se você julga o seu prazer ali nas quatro paredes que ninguém tá vendo, você vai se julgar numa barra vertical, em frente a um espelho, num palco, na hora da sua arte. Você vai ser
confortável com você mesmo. Maravilhosa. Agora eu quero trazer um pouco até para essa questão do que foi criado sobre sensualidade, né? Do ideal da sensualidade, entre muitas aspas, é o que é vendido pela mídias e qualquer coisa que seja. E pela tentativa, eu acho que de diversas pessoas e artistas fazerem aquilo porque acham que é aquilo que é o que é pra ser. Mas será que não cai na receita de bolo do sucesso? Da receita de Você bolo adicionou, que é do orgasmo. Sim, é você levando esse mesmo conceito da receita de bolo do pornô pra performance do porno. Mas se a gente tá fazendo uma receita de bolo no sexo sem perceber, quando a gente vai fazer uma receita de bolo sem perceber? Tá tudo na mesma caixinha, né? E aí a mulher não é ensinada, a gente não é ensinada a buscar nosso prazer. Não. A gente é ensinada a fazer o homem gozar. É o sexo bom é a mulher que segura o cara porque ela é muito gostosa na cama, ela faz o cara na loucura, ele goza várias vezes. Será que ela tá gostando do que ela tá fazendo mesmo? Ela foi ensinada Aí se o cara tá feliz, ela tá feliz. E que a felicidade dela depende do prazer dele. Sim, o prazer dela é uma consequência de ver o prazer dele, né? Exato. Aquele curso do rebolado, sabe? Ai, leve seu marido à loucura. Gente, você tá gostando disso? Vamos ver se É isso que eu falar, nunca vi curso de se leve à loucura, né? não. As Mas amigas eu acho que aí entra na questão da sociedade estrutural que a gente vive, onde Sim, é uma o consequência. menino conversa com ele sobre masturbação, né? A minha avó, ela me deu um folhetinho. Porque acho que ela não tinha coragem de conversar comigo, tadinha. Aí ela comprou um folhetinho assim com várias coisas e ela foi na educação sexual, porque minha mãe fala comigo, né? Não, e a menina Aí minha avó não. me deu uma Gente, o homem desenha vários perus em todo lugar, ninguém desenha uma buceta. Então, assim, Tipo assim, e a- Então o homem, se fechar, desenha uma buceta. ele vai saber como desenhar uma buceta. Eu já acho que Não, consegue saber como é que é. tirando aula de biologia que a gente aprende sobre o sistema reprodutor. Só, exatamente. A pergunta então, por que a sensualidade feminina ainda é frequentemente ligada à ideia de disponibilidade ao invés de expressão pessoal? Porque é isso, se você for ensinado pra gente a agradar o homem. Gente, é a Lana que tá aqui do outro lado, não sei se você tá vendo. Vai ser Em breve teremos a isso que eu ia falar, teremos a Lana também. Teremos Do lado a de Lana. cá. Entra, vai participar, vai passar. Assim, interações mudas. Pode botar a bunda pra janta. Então, gente, a gente tá falando desse absurdo das pessoas que usam fio dental. De descobrir as coisas. Eu sei que é um absurdo ela mesmo. mesmo. Literalmente com a bunda na cama. Eu vou botar em câmera lenta na edição, mentira. Mas assim, Mas assim, porque é isso, né? A gente é ensinada a agradar o homem e o nosso sexo é sobre agradar. A gente tem uma cena de euforia, o homem euforia, né? E aí, na primeira temporada, uma personagem favorita é a Maddie. Eu não vi óbvio, enfim, é a Maddie. E a primeira temporada você passa com eles no high school. E aí ela é uma gostosa e ela é uma diva pra mim, ela é tipo super icônica. Só que ela tem um namoro super merda com um bom boy dela lá. E aí eles resolvem que eles vão transar, aí tem uma cena que ela bota um pornô no computador e ela fica imitando as posições pra ela transar bem pra ele não querer largar ela. Tem essa cena, gente, isso é muito real. E é óbvio que o homem também é ensinado A sempre performar como ele vê o pornô. Sim, e também ele é ensinado que, tipo, ele ouve a mulher falando que vai levar o marido à loucura. Então, por que nessa sociedade falocêntrica esta mulher está dançando de calcinha e sutiã, ela está fazendo isso que não seja pra mim? Sim. Sabe? É óbvio que eles vão pensar isso, que tudo gira em torno deles. Gente, quando eu trabalhava naquela grande de academia, eu entrei na... A rede esperta. Não sei se é a rede esperta. É outra rede. Uma bem grandona. Curso tecnológico. Ah, tá. Isso! E aí, eu quando entrei lá, eu não quis pegar ninguém. Porque... Por tinha uma quê? coisa Você era misteriosa. Não, porque eu não queria misturar trabalho com minha vida pessoal. Eu não gosto disso. Todas as vezes que eu fiz, que não foram muitas, deu pessimamente errado. E lá, gente, não demais, vamos lá. Pelo amor de Deus, eu queria conhecer o que eu tenho.
aluno. E esse aluno me contou. Cheirando vento pra vir para o babá. Castilho Raquel. O Rosariolas. E eu sei que um aluno, e ele me contou, quando eu estava no date, que a primeira vez que ele me viu, ele apontou o personal dele e falou, quero saber daquela ali, tem aquela ali. Aí o personal dele falou assim, aquela ali é o maior mistério, ninguém sabe se ela é lésbica ou não, ela E aí nunca ele pegou falou, eu ninguém. preciso pegar ela. Não, claro que ele Desafiar. na sua obsessão, e porque, enfim, que ninguém pegou. Mas eu achei muito louco eles acharem que eu era lésbica. Que ninguém pegou. Porque eu não quis pegar nenhum deles. Tipo assim, óbvio que ela é lésbica. Ela não Ninguém quis nenhum momento passou pela cabeça deles que o sol não O problema é ela, ela. sabe? O problema tem que ser você. Você que não gosta daquilo que ele tá oferecendo. Não é que eu não quero, que eu não gosto. Sim. Não, eu não posso ter outro motivo pra você não gostar. Gente, mas foi uma loucura. Isso pra mim foi uma loucura. Quando ele falou isso pra mim, eu tava comendo. Eu falei assim, para. Sabe, não. Cadê a câmera filmando? Juro, você tá metendo essa e falou, é sério. Ele falou pra gente, todo mundo acha lá que você é lésbica. Tipo, gosto de mulher. Mas eu Não, velho, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não era por causa disso que eu não peguei ninguém lá, sabe? Sim. Mas assim, os homens vão achar que a sensualidade é pra eles. E o que me deixa mais enlouquecida é que quando eles querem a mulher que performa, mas a grande maioria, quando vê essa mulher sensual, quando começa a namorar, não, você não pode, mas quer estar experiência, só meu. É por isso que o Instagram dele caiu, viu? É só meu. Que? Cara, por exemplo, meu ex-namorado uma vez virou pra mim e ele me conheceu, gente. Eu já fazia pole, eu já competia, eu já tava nesse, eu estudava aula, eu já tava nesse rolê há muito tempo. E ele começou a crisar com as coisas depois que a gente começou a namorar. E um belo dia, numa briga, ele virou pra mim e falou: eu não quero que meus colegas de sala, eu estudava no ensino, vejam meu namorado de calcinha na internet. Aí um belo dia eu surtei e falei: parabéns! Agora todos os seus amigos vão ver sua ex-namorada de calcinha na internet. Então, Thaís, deixa eu fazer uma pergunta. Conseguiu. Conseguiu o que você queria. Como o incômodo com o polidense tá mais ligado. Peraí que eu esqueci a pergunta, gente. Eu tava gravando, mas eu esqueci. Eu queria gravar, mas não deu. Como o incômodo com o polidense também. Como o incômodo com o polidense está mais relacionado ao movimento do corpo do que com o controle que a mulher exerce sobre a própria imagem. Mas é porque nossos corpos eles são controlados independente do pole. Mas em relação ao controle que a mulher exerce sobre a sua própria imagem. Mas isso é a pauta feminista desde sempre. Meu corpo e minha regra. Eles bateram tanto nessa tecla que ela ficou até Mas por que o polidense é muito mais ligado, né? Incomoda muito mais. Porque a mulher aparece controlando a sua própria imagem do que incomodado pelo controle do corpo, sabe? Do movimento que você está exercendo ali. Porque o incômodo com o pole é muito mais relacionado com o controle da autoimagem da mulher, entendeu? Exatamente por isso que você falou. Cara, mulheres livres incomodam. Então é isso, a mulher tá ali de calcinha e sutiã, um salto alto, fazendo uma força absurda, exercendo a expressão dela, que é a sensualidade que a gente vai ser como sensual. Mais uma vez, não é que eu problematizo, que eu digo que é ruim. Sim. Sabe? Vamos lá, Deixa coisa isso claro, ruim, né? deixando isso claro. Não tô Porque a dizendo gente tem que refletir sobre tudo, né? gente, porque a gente não se questiona, né? Porque tem muita gente que fala, eu não sou sensual. Por quê? É porque eu não me sinto bem de lingerie de renda. Tá tudo bem, mona, não quer dizer que você não é sensual. Talvez essa não seja a sua expressão. Sim. Existem outras, Eu ia sabe? falar isso, eu ia falar, acho que seguindo um pouco a linha do que a Lu trouxe, é porque eu acho que o pole ele é visto como ferramenta de libertação para muitas mulheres. Por isso que talvez o pole incomode tanto. A não só o pole, mas danças no geral, estileto, Qualquer ferramenta, né? que você consegue usar disso para. Tem a questão de ser de origem de stripper clubs, então assim, isso já dá uma pesada a mais. Mas eu acho que o pole como ferramenta pra gente se descobrir, se conectar, florescer, entender nosso corpo, nossas regras, os nossos limites, né? E aí eu falo até da questão de movimentações no pole, porque eu acho que cada corpo vai reagir de um jeito aos estímulos.
traz esse incômodo, porque você, na real, você tá vendo ali uma mulher talvez não tão livre, mas livre, ou uma mulher que está se reconectando, está se reconhecendo, se identificando como mulher, tipo mulherão da porra. E assim, eu falo isso até por mim. Quando eu comecei o poli, eu usava shortinho, top, de boa, e escutei muito que eu era muito forte, então eu não ia ser sensual por conta disso, que, sei lá, eu fazia muita acrobacia, e acho que a gente vai carregando isso com a gente, então pra eu me desapegar do que já foi falado dentro do mundo do poli, porque quando eu era surfista, foda-se, ninguém queria saber da minha sensualidade, de foda. Isso me falavam. A gente entra nesse lugar de, tipo, as próprias pessoas, talvez referências e inspirações, anos atrás, falavam isso pra gente, e aí quando a gente entra no Poli Carioca, porque a gente foi estudar mais o Exotic, eu me meti de bituca numa coisa ou outra, aí comecei a fazer uma outra, conheci o hard, me apaixonei, mas até eu entender o meu lugar dentro do hard, que pra quem não sabe é uma vertente dentro do mundo do Exotic, eu demorei, porque eu tentei seguir padrões criados, do que eu achava que seria legal, e pegar referências, e aí você pega uma referência, você fala, fulana deu certo, e a referência ela fica com o peito pra fora, não sei, ela bota dança de tapa sexo. E eu não me sinto bem assim. Então é óbvio que eu nunca vou estar sensual nesse lugar. Não é tão óbvio assim, mas assim. Você não vai estar nem confortável pra. Por eu não estar confortável com isso, acaba que eu não fico sensual, né? Então eu acho que, assim, essa coisa da sensualidade, do que é o sensual, de como chegar no sensual, é da gente com a gente, né? E aí entra o que você fala, você não tem que fazer pro outro, você tem que fazer pra você. Sim. E essa própria frase de não fazer pro outro, fazer pra gente, é muito hipócrita também a gente achar que a gente nunca vai fazer nada pro outro. Porque nós somos um espelho, todo mundo é espelho. A gente vive em A sociedade. gente vive em sociedade e conviver com o outro revela muito sobre a gente também. Mas é mais em um lugar do o quão prazeroso está pra você o que você está fazendo. Sabe? É esse lugar que a gente tem que encontrar e bater. Não o lugar do, eu vou fazer isso aqui para impressionar essa plateia. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero que todos me achem a mais gostosa. Você tem que fazer isso porque você quer provar isso pros outros. por que você quer provar? Por que você traz esse discurso pra você? Por que você, sabe, não simplesmente se entende, sabe, nessa questão? Eu acho que também. A opinião do outro é tão importante nesse Porque caso. a opinião do outro é importante. E tudo bem você se importar com a opinião do outro, mas muita hipocrisia a gente falar que não. Eu não se importa com a opinião de ninguém. Mas não é fazer a intenção de agradar aquele público ou chegar correspondendo a uma expectativa criada. Acho que não é nem isso. Eu acho que é o quanto a opinião do outro dita as suas escolhas e o quanto isso limita o incentivo do seu prazer também. Sim. Já que a gente estava falando de prazer, o quanto você querer performar pensando no olhar do outro vai impedir você de ter prazer naquilo que você está fazendo. Exato. Porque justamente, mais uma vez, volta ao que a gente falou. Vamos lá, vamos dizer que esse outro são homens. Sim. Quando você tá lá transando, a gente é ensinada a fazer o que quero gozar. Sim. Então, subconscientemente, quando a gente vai estar dançando, exercendo a nossa sensualidade, a gente pode, fazer muita terapia, fazer um caralho 4. Existe uma coisa que tá no nosso HD, que vai dar trabalho para tirar, que é agradar esse olhar. Só ser validada se, sentir tesão, todo mundo, aquele vocês têm que ter essa validação externa. Sendo que é muito sobre, caramba, eu tô fazendo isso aqui porque eu acredito nisso aqui. Sim. Porque isso aqui, eu olho, eu fazendo isso aqui, eu tô olhando esse vídeo e tô falando, porra, Tô foda, tô gostando. eu tô bonita, cara, sabe? E não, eu tô fazendo isso aqui porque eu sei que isso aqui vai ser considerado sensual. Eu sei que isso aqui vai impressionar uma audiência. Eu sei que isso aqui vai fazer fulano de tal me notar, sabe? São muitas camadas que a gente entra. Querer se vestir uma roupa não tá confortável, mas você tá achando que você vai ficar bonita e é isso. Sim. E acho que mais uma coisa que eu pensei em falar na hora acabou fugindo, que é por que o ambiente do poli incomoda tanto. Porque, gente, é um ambiente majoritariamente feminino. E é um lugar onde... O que acontecer? Também trazendo essa história patriarcal. Nós, mulheres, fomos afastadas umas das outras. Isso é um reencontro. Sim. São mulheres que estão uma hora dentro de uma sala, em um ambiente seguro, podendo falar com umas merda. E aí,
É nessa hora que uma menina conta como a relação dela e pessoas falam, pô, então, não é muito legal não, né? Índices de divórcios e términos de namoro depois que começa o podcast aumenta a cada ano. Claro, porque a gente é afastada, a mulher não é ensinada. Eu tenho um namorado, então agora meu ciclo de amigos vai ser os amigos do meu namorado, as minhas amigas vão ser as namoradas dos amigos do meu Você namorado. abre mão da vida que você tinha antes pra assumir A gente é uma nova ensinada vida. a perder nossa individualidade em prol do homem, da validação do homem. Então, isso, gente, isso costura o que a gente tá conversando desde o começo, que é a gente é ensinada a sensualizar para agradar o homem. Então, é óbvio que o que a mídia criou, como ensinou os caras que é legal, vai ser ensinado pra gente para agradar eles. E vai se construindo dentro do nosso imaginário essa receita de bolo que existe até dentro do sexo. Que, cara, não é que eu fiquei com o sexo hétero normativo. Mas tem um roteiro. Todo mundo sabe que tem um roteiro. Ele existe. Então é óbvio que quando você chega no pole, a primeira coisa que você vai pensar são certos objetos de nosso imaginário que são roteiros de prazer. E que muitas vezes até, e o que é mais louco é isso. Até pra gente explorar esses objetos, a gente é arrastada. Porque mulheres de valor não conversam com esses objetos. São para puras. Entendeu? Então nunca tá bom. A gente sempre vai estar errado. Sempre vai ter uma resistência a gente explorar a nossa sensualidade. E no final dos contos, a nossa sensualidade é basicamente estar presente e entender o que verdadeiramente eles está querendo. Só que a gente não tem essa abertura para isso. A gente está tão preocupada com, se eu fizer isso, eu vou mexer uma culpa. Se eu fizer assado, não, nada a ver. Eu fico estranha fazendo isso. Não, isso aqui não é de mim. Fala de mim. Se pessoas assim vão falar de mim, meu emprego. Se eu fizer isso, eu posso não se levar a sério no mercado de trabalho. A gente é tão bombardeada de ansiedades que a gente perde do momento do estar presente. Tipo, eu gosto disso aqui. E ele? Eu gosto disso. A gente não pensa isso no sexo. A gente não vai pensar isso no nosso prazer. Amiga, Fora dele. aproveitando essa analogia do sexo com o poli, do mesmo jeito que o sexo heteronormativo, ele tem nesse roteiro aquele conceito de que o sexo ele só termina quando o homem goza. Daria pra levar isso como analogia também pro poli? Só pra eles não reagem. Eu nunca pensei nisso, mas eu acredito que sim, porque se você parar de pensar agora, assim, as performances sensuais, quando elas terminam, a grande maioria das que a gente vê, acaba com a mulher parecendo que chegou toda a roupa ali pra frente no olho. Sabe? Tem um Gente, final que quem tiver uma performance na minha cabeça super, super maneira. você gosta ou não? Não, exatamente. Olha que maneiro, mas eu não vou levar São Paulo não, porque eu não me sinto confortável ainda pra isso. Mas se alguém se sentir, pode roubar minha ideia. Mentira, não pode roubar, só pode roubar quem tiver aqui hoje. Mas aqui tá assistindo conta como você tá falando? É tipo exatamente é uma crítica a isso do sexo só terminar quando o homem goza. E aí a performance nunca termina porque o homem nunca vai gozar. Caralho, olha que viagem. Mas você fica dançando pra mim. Não, você sai embora. Agora fica olhando o palco. Você fica tirando a emoção cabe, entendeu? Você continua. Eu chegando, a semana passada, essa semana, eu te falei que eu tô planejando uma coreografia e que eu vou transformar um objeto em coisa fálica. E aí você falou, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, porque eu quero, caralho. Não foi porque você Não, fazer depois isso. você vai levar pra esse palco. Não, eu falei, eu acho uma ideia muito foda pra esse palco. Aí você falou, mas eu não quero, eu quero levar. Eu falei, Eu acho que Mas tem que ver comigo, não com o palco. Eu sei que não é tão válida. Eu acho que é meio que esse fazendo, sabe? De que até essa feira de teatro, olha qual que será que esse palco de dança me tem? Eu não entrei, não, né? não, eu falei, ela falou assim, porque eu quero. Eu falei, qual a raça? Eu acho que a gente é bombardeada mesmo por infinitos questionamentos e coisas que a gente escuta o tempo todo. E é uma batalha sair desse lugar e entender o que eu quero. Gente, eu toquei minha terapeuta há 2 anos atrás, porque eu comecei a perceber que eu não estava sabendo tomar decisões por mim. Eu tava tipo, não, isso aqui é a minha escolha certa no trabalho, isso aqui é a escolha certa pra tal coisa. Sei lá, não sei explicar, mas eu ficava sempre muito insegura. Muito, o tempo todo de algum lugar. Que lugar? Eu não conseguia, mas eu, assim, trazendo isso agora, é muito mais claro que eu fiquei parando em cima disso na análise. Mas eu sentia uma eterna um incômodo, sabe? Uma angústia
Porque na área carecer eu não tinha certeza de pai, você quer bananas ou laranjas? Eu falava de pai, laranja, você quer laranja? Mas é cara de cada, né? Uma laranja. E o pior é que a gente também, além de saber honrar nossos desejos, aí beleza, eu tô aprendendo a honrar, eu quero isso aqui. E a parte do sustentar? Depois. Esse que é o foda também. Sustentar o seu desejo, aí são outros 500. E aí é mais difícil ainda, que a gente tá com dificuldade de saber o que a gente deseja. Sustentar é assim, né? E sustentar depois, porque é isso, vamos supor, aí beleza, eu quero levar uma marca completamente diferente pro palco então. Aí não é bem assim. E como é que tu vai sustentar a tua parada que não teve o feedback por Mas você seja seja muito animada com a sua ideia. Se o público não receber, você fala assim, oh, você acha isso uma falta? Não, eu não acho que nem isso. Eu acho que a gente entra numa outra questão. Tô um pouco polêmica, não tem nada a ver com a live, que é assim, O que o público espera, é o que o público espera. tá acostumado a receber e E quando assim, você não supera a expectativa do público. e assim, o que a nossa bolha também diz sobre performances diferentes. Tipo assim, o mundo do poliempreendedor é maneiro, mas se você parar pra ver a receita de bolo que faz sucesso nos últimos eventos, campeonatos, e blá blá blá, de pessoas que conseguem viver realmente só de dando aula de poli e tudo mais, e que não precisam fazer outras 300 mil coisas ao abrir mão da própria vida, é isso. Tipo assim, para pra analisar friamente. Né? Se você parar pra ali, você vai ver que é isso que você falou. A quando é que a coreografia acaba? Quando o menino estica a calcinha, quando a pessoa tá totalmente pelada. Então, assim, Sim. Mas acho que bem, eu falei isso, mas é devoneiro, porque qualquer sexo a gente atrai totalmente pelado. Então, no sexo é normativo ou não. Então, Pelado no sentido figurado, no sentido literal. sim. Mas. Só que você tira sua puxa só calcinha pelada, você já ensaia. Ai, gente, foi muito tempo. Mas eu acho que pra restar essa realidade, a maior conselho, e eu mais gostei, mas se conheça. E se conheça no sentido de pare de se julgar tanto também. Talvez você goste de coisas que você não goste de gostar delas. Isso vale pra vida, né? Aham. Eu vejo muito uma analogia à vida. Amiga, olha lá, então a gente vai, ela expressa. Ele é um canal da nossa personalidade. Sim. E quando a gente não se conhece, a gente tende a copiar o outro. A gente procura uma referência. Tudo bem a gente ter referência, mas a gente não pode simplesmente pegar tudo aquilo e falar, isso foi o que eu quero ter. Tem trabalho de escola que a gente copiou, sabe? Eu acho que é mais razoável. Fora do trabalho também, né? É meio original, né? Então isso é muito mais fácil. Se conheça, então, eu acho que descubra um vídeo vai te prazer, não como um lugar do sexo, tipo, um lugar de sabores. Você fica mais feliz quando você tem cheiro. Experimenta texturas, experiências. O que você tem? A gente um medo e o desejo de lutar amigos. Sim. Sabe? O que você tem tanto medo? Que tem medo inexplicável? Ele correta muito com o que você deseja, sabe? Esse tá na minha cara, gente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa mais importante é para de tentar encontrar no outro o que falta dentro de você. E se não tá ali, se não tá ali dentro, olha, você olhou, eu acho que eu sou linda, linda, maravilhosa. Por quê? Por que você questiona? Você questiona o pouco. O que você acha tão bonito nela que você quer com você? Filtra, como eu posso fazer isso de uma forma que mostre a minha personalidade? Alonga mais o processo do que fazer uma cola, assim, sabe? Lembrar que a natureza ela é lenta. A gente não precisa produzir um produto tão rápido, sabe? A pesquisa é longa, a gente tem tempo, sabe? Tem estado que não tem tempo. E acho que a personalidade não pode conversar muito com isso, sabe? E, enfim, eu também não quero estar eu tô fazendo isso pro outro, ou sabe? São esses pontos mais importantes. Por que eu faço validez? Porque eu quero, né? Assim, então, por que eu vou me apresentar? Por que eu vou trazer uma Não dança? estou fazendo uma pouco nela. Cara, eu tenho uma aluna que ela vai dançar agora
E ela tava explorando toda a performance dela, fazendo uma música muito mais agressiva, só que, gente, era uma fadinha, uma marquinha, né? Uma Polly Pocket. E ela tava, tipo, querendo fazer um rockzão, porque a última vez que ela se apresentou, a música não tinha dado o impacto que ela queria. E ela tava sofrendo muito, muito. Mas eu falei, quem? Pro público, ela teve as pessoas gritassem, sendo que ela é, tipo, Mas ela é uma pessoa que as pessoas gritam na vida, tipo, ela é uma fadinha. Aí o que aconteceu? Amiga, vai palavra, sabe? não, já tô, né? Ela é fofinha. Aí o que acontece? Pegaram a música dela e ela foi obrigada a pegar na música com força. E aí a pessoa me mandou um áudio de 1 minuto, falando, nossa, parece que eu tô com os problemas do muito mais feliz. Não pode estar criativo agora. Meu Deus, ela falou, você tinha razão, ela queria me deixar fazer a música. Porque eu tava me mentindo. E às vezes a gente fica tão pira de querer fazer algo pro outro, pra ter uma coisa bonita pra gente. A gente tá lindo. E aí viram o quê? Uma grande sociedade, que era pra ser maneiro, que era pra ser legal, vira um castigo. Meu palco, primeiro só pra justificar aqui, a gente dá um cortezinho estratégico, porque a gente tava refletindo. E aí comecei muita coisa no meu com a Raquel, vai fazer ela de volta. A gente vai trazer ela de volta. E aí, justamente pra esse episódio não se prolongar muito, a gente vai ter que encerrar ele agora. E aí ela ia com a frase dela, com o textinho dela de peito final, pra falar com vocês. Tá lá. Se vocês quiserem algum tópico ou tiver alguma pergunta específica pra Raquel, já que a gente já sabe que ela vai perguntar, manda pra gente por DM, por WhatsApp, telepatia, e-mail, carta, fax. Manda pra gente. Que a gente traz. Se vocês tiverem alguma dúvida também, curiosidades também. Vamos debater sobre. Gente, na verdade, a gente vai encerrar a live, que a Raquel falou sobre o palco. E um tópico muito sensível para mim, já que eu estou tentando performar para os outros e não para eu mesma aproveitar o meu primeiro palco da vida. E essa live foi uma sessão de Que bom! Mas é isso, gente. Eu prometo que eu vou parar. Não sei. Bom, gente, mas então, né? Eu trouxe um textinho que eu peguei, juntei umas coisinhas da Clarice Lispector e achei incrível, então queria encerrar com ele. Ela percebeu, quase em silêncio, que passou tempo demais se olhando de fora, como se fosse espelho e não cor. Então, pela primeira vez, não tentou ser bonita, nem desejável, nem compreendida, apenas foi. E nesse instante, cru e íntimo, sem nome, ela descobriu que a sua sensualidade não estava no que viam, mas no que finalmente ela se permitia sentir. Modo. Não tô tão flexível, não. Desculpa, gente. Eu vou te palmo por vocês. Digam tchau! Tchau!